Olá, alunos. Aula de Geografia. Vamos falar hoje sobre paisagem natural e paisagem cultural. As atividades estão no livro interdisciplinar Buriti Mais, páginas 48 a 51. A paisagem. Quando olhamos através de uma janela, por exemplo, podemos observar diferentes elementos, como moradias, uma praça ou um rio. Tudo aquilo que podemos ver e perceber ao nosso redor faz parte da paisagem. Uma paisagem apresenta elementos da natureza e elementos construídos pelos seres humanos. Os elementos da paisagem formados pela natureza são chamados elementos naturais. O mar, os rios, as montanhas e as florestas são alguns exemplos de elementos naturais. Os elementos da paisagem construídos pelos seres humanos são chamados de elementos culturais, como, por exemplo, as moradias, os prédios, as ruas, as estradas, as pontes e as plantações. São alguns exemplos de elementos culturais. Atividade 1. Complete as frases com as palavras do quadro a seguir. O quadro é esse aqui, tá? Temos cultura, culturais, rio, paisagem, naturais e ponte. Letra A. A é tudo que se vê e se percebe ao nosso redor. O que, gente? Está no texto. Então, a paisagem, né? A paisagem. Letra B. O e A são alguns exemplos de elementos da paisagem. O que, gente? Dessas palavras que estão no quadro. O rio, né? E a ponte são exemplos, né? De elementos da paisagem. Letra C. Os elementos são formados pela natureza. Então, quais são formados pela natureza? Os elementos o quê? Os elementos naturais, né? E os elementos culturais, aqueles construídos pelos homens, né? Através das ações humanas, na verdade, que está no texto, que nós podemos perceber ao nosso redor, que são as casas, né? As estradas, as pontes, né? Prédios, enfim, tudo que é construído, transformado. Continuando a leitura, em algumas paisagens predominam elementos naturais e por isso elas são chamadas de paisagens naturais. Quando os elementos culturais predominam nas paisagens, elas são chamadas de paisagens culturais. Aquelas paisagens o quê? Modificadas, não é verdade? Nesta foto aqui, número 1, observem bem essa foto, pessoal. O que vocês conseguem perceber nela? São elementos aqui culturais ou naturais? As florestas, os rios. O que vocês acham? Na imagem número 2, né, uma outra paisagem, né, diferente, temos o quê? Muitos prédios, um mar lá atrás, né, mas temos o quê? Muitos prédios, temos ruas, né, temos uma ponte, enfim. Nessa paisagem, aqui nas paisagens culturais, predominam, né, o que mais tem, ou seja, o que prevalece, o que mais tem, são os elementos construídos pelos seres humanos. A paisagem cultural aqui no município de Vila Velha, no Espírito Santo, né, essa foto tirada em 2016. Pessoal, aqui é só para fazer um bate-papo, né, uma interpretação das imagens. Que diferenças você observa entre as paisagens mostradas nas imagens acima? Elementos compõem cada uma dessas paisagens, né? Na paisagem número 1, nós temos aqui o que? Uma paisagem natural, na verdade, e aqui nós temos o que? A
predominância. O que mais tem aqui é a paisagem, o quê? Cultural, construída, né? Modificada pelo ser humano. Número 3. Complete o esquema com expressões do quadro a seguir. Essas expressões aqui, né? Então, vamos lá. Temos aqui, paisagem é formada por elementos naturais que compõem a paisagem natural. Por elementos culturais que compõem a paisagem o quê? Cultural, né? Então, aqui, número 4. Observe as imagens, as duas imagens, 1 e 2. Aqui a primeira, a paisagem no município de Uiramutã, no estado de Roraima, 2014. Ao lado, número 2, paisagem do município de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, tirada em 2015. Pessoal, em qual das imagens predominam elementos naturais? Que elementos naturais aparecem nessa imagem? Natural. O que mais tem aqui nessa paisagem natural, né? A natureza. Que mais, né? Que elementos aparecem aqui? Aparece o quê? O rio, montanha, né? Isso daqui, ó, essas rochas, né? São os elementos naturais. Letra B. Em qual das imagens predominam elementos culturais, né? Aqueles construídos pelos homens, na imagem 2, né? Escreva em seu caderno 2 exemplos de elementos culturais que aparecem nessa imagem. Quais aqui? O que nós temos aqui de construído pelos homens? Nós temos uma grande ponte, nós temos prédios, né? Então, esses daí já são os exemplos, né, que você pode estar escrevendo no seu caderninho. A número 5, pessoal, é para vocês fazerem aí no livro, né, observando ao redor, né, da sua moradia, do lugar onde você vive. E também você vai pesquisar em revistas, né? O quê? Jornais, enfim, revistas, jornais, que você tiver em casa, imagens de diferentes paisagens, né? Depois recorte elementos naturais e elementos culturais de cada uma delas. Em seguida, crie uma paisagem combinando os elementos que você recortou. Por exemplo, digamos que você encontra aí uma árvore, um rio, aí você vai colocar ele aqui, né? Essa árvore. Aí você pode colar o rio aqui embaixo. Né? Aqui pode ter o quê? Um elemento cultural, que é o quê? Uma casinha. Você pode encontrar uma casinha bacaninha. E colocar, tá? Digamos, então, que você não tenha nenhuma revista velha na sua casa. Você pode, então, desenhar uma paisagem que contenha elementos naturais e elementos o quê? Culturais. Ó, minha fumacinha, a fumacinha saiu da minha chaminé. O desenho tá maravilhoso, né? Fiz pelo mouse, com o mouse. Enfim, se você não tiver revista, você possa estar recortando, desenhe, então, criando aí sua própria paisagem, tá? E aqui desenhe, então, o seu caderno, a paisagem onde você vive. Depois, liste os elementos que existem nela, separando-os entre naturais ou culturais. Então, no seu caderno, você vai escrever aí, fazer o desenho do ambiente, né, de onde você vive, e você vai colocar elementos naturais. Aí embaixo, o que tem, então, de elementos naturais? Tem floresta? Tem rio? Né? Tem montanha? Então, você vai listar. Do outro lado, os culturais. Tem casas, tem ruas, tem ponte, né? Então, vai ser nessa ordem aí, tá? Que elementos predominam, pessoal? O que mais tem aí na imagem que você desenhou na sua casa, do seu lugar onde você vive? O que mais predomina, o que mais tem? São os elementos naturais ou são os culturais? Tá? Aí vai ser com você, conforme o que você tem na sua realidade, tá bom?
Então, esta foi mais uma aulinha. Muito obrigada pela companhia. Beijinhos da prof. Até muito breve. Logo, logo estaremos juntinhos novamente.